Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 12 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema que aparece nesta primeira matéria que eu trago para discussão. Diz a matéria: rotas comerciais do Ártico e exploração de recursos podem unir Estados Unidos e Rússia, dizem fontes. O que essa matéria está apresentando aí é a seguinte situação: setores empresariais nos Estados Unidos têm interesse nesse tipo de projeto. Setores empresariais na Rússia têm interesse nesse tipo de projeto. Só que entre esses setores aqui com seus interesses e esses aqui com seus interesses, existe todo um mundo de relações aí no meio muito complicadas. Pensemos no seguinte: como é que fica a China no meio disso aí tudo? Porque a China, para a gente voltar para a matéria, ela é uma importante parceira da Rússia para a questão de rotas comerciais no Ártico e exploração de recursos no Ártico. E a gente deve colocar no meio disso tudo que setores empresariais têm influência política. Como que esses setores empresariais na Rússia, que têm seus interesses de ganho com esse tipo de projeto, vão se comportar em relação à estratégia escolhida pelo governo russo? Outra pergunta: como é que o governo russo vai se comportar diante de setores empresariais russos que querem ganho nesse tipo de projeto? E como é que a China se comporta diante desse panorama que está sendo colocado aí nessas conversações? É justamente esse impasse que eu estou trazendo para a discussão. E é complicado. Muita pergunta vai ficar em aberto, porque muita coisa vai acontecer. Mas eu quero abrir uma discussão sobre alguns pontos aqui que eu acho importantes. Essa foto é do encontro lá na Arábia Saudita. Está aí o Sergei Lavrov, Relações Exteriores da Rússia, e o Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos. E muitas dessas conversas sobre Ucrânia, entre aspas, não trataram de Ucrânia, estão tratando desse tipo de situação aqui. Por isso que tem várias conversas vão acontecer e boa parte delas não falarão propriamente sobre Ucrânia. Porque aí no meio tem interesses desses setores poderosos que dão base para os governos, que têm poder de influência, tanto na Rússia quanto nos Estados Unidos, sobre como conseguir estabelecer relações de ganho para esses setores aí. E como equalizar isso aí no meio da estratégia geopolítica. Porque, lógico, a Rússia não vai abrir mão das suas relações com a China, um importantíssimo parceiro, em todos os sentidos. A China e a Rússia são as principais forças contra-hegemônicas que batem de frente com os Estados Unidos. E isso aí está no meio do fato de que setores empresariais querem ganhar dinheiro, mesmo no meio dessa bagunça. Tem negócios dos Estados Unidos na China, tem negócios da China nos Estados Unidos. E o que a gente está vendo aqui é o quê? Setores russos e dos Estados Unidos encontrando pontes no meio dessa negociação para grandes ganhos. Letras vermelhas: setores empresariais que apoiam o Trump veem perspectivas de ganho nos acordos com a Rússia. Por isso que o Trump ele saltou na frente. Esses setores ganharam com a guerra? Provavelmente, mas podem ganhar ainda mais com a guerra acabando desse jeito e reatando conexões e saltando na frente de outros setores que gostariam de estabelecer conexões ali. Então saltaram na frente porque veem grandes possibilidades de ganho. E isso é um elemento a ser colocado. Economicamente, setores que dão base ao Trump no poder ganham com esse tipo de movimentação. Por isso que o governo Trump faz isso, já que são os grupos que dão base para ele. E politicamente o Trump também ganha. Por quê? Porque o Trump ele não se mistura com a guerra. Ele deixa o ônus da derrota para a Rússia para quem começou a guerra. Ele joga para o Biden e para a OTAN no geral. Então, eu só assumi e acabei com a guerra, ou comecei as negociações, então essa derrota não é minha. Então, há um ganho político e há também perspectivas econômicas. Da parte dos Estados Unidos, do governo Trump, eles vão continuar com isso aí, porque existem perspectivas de ganho muito grande aí no meio. Letras azuis: as propostas podem atrair setores empresariais russos. Só que aí tem uma questão, é preciso equilibrar.
o ganho desses setores empresariais com os interesses de Estado da Rússia. Porque deixar um aliado como a China é um suicídio, porque é justamente o objetivo dos Estados Unidos. Só que aí é preciso colocar na mesa, diante de setores que são irracionais, diante de uma possibilidade de ganho, que são esses setores de cúpula empresariais, de que existem interesses maiores aí. Que é o quê? Que é fazer o jogo dos Estados Unidos. O jogo do Trump é afastar a Rússia e a China. Muito embora exista ali no meio uma grande possibilidade de ganho. Ganho econômico para esses setores, né? Só que a longo prazo isso pode se verificar um tiro no pé e enfraquecimento do Estado russo, que vai fazer naufragar até esses setores aí que ganham bastante dinheiro. Letras vermelhas. A proposta pode indispor a Rússia e a China, que tem parceria de exploração de recursos e rotas comerciais no Ártico. Já falei várias vezes. Essa imagem aqui não é a primeira vez que eu trago. Já trouxe outras vezes. Então tem muito projeto importante ali, entre China e Rússia, que precisa ser colocado na equação. É o que eu falei, entre o interesse desses setores e desses setores aqui, tem um mundo ali no meio de relações complexas, de relações de poder, de uma parceria sem limites que foi apresentada pelo Xi Jinping e pelo Putin. Então, toda a liderança política ela precisa administrar, inclusive, ou talvez sobretudo, a ganância dos seus setores empresariais e do risco que essa ganância pode acarretar para o projeto do Estado. Mas, na verdade, esses setores estão olhando o quê? Eles têm poder de influência, eles têm muito dinheiro, eles têm mídia, eles têm políticos que trabalham para eles e eles vão fazer pressão porque eles veem o ganho e querem ganhar. Agora, isso não arruína um projeto de um Estado? Essa é a grande questão. Letras azuis. O Trump quer atacar menos a Rússia para afastá-la da China. Esse é um projeto que a gente já discutiu. Isso está muito claro no projeto do Trump. Ele quer hostilizar menos a Rússia. É preciso lembrar que os Estados Unidos e Rússia são adversários, né? A Rússia é uma das principais forças contra-hegemônicas junto com a China. Só que Rússia e China peitar ao mesmo tempo não rola. Então é mais fácil fazer esse jogo de dividir para enfraquecer. Até porque nessa divisão, os setores empresariais ganham com isso aí nos Estados Unidos, que é reatar relações econômicas com a Rússia. Letras azuis. O Trump quer atacar menos a Rússia. Isso aqui foi o que eu falei agora. Estou viajando aqui, vamos continuar. Letras vermelhas. Parcerias com China e Índia ajudaram a Rússia a desenvolver a sua atuação no Ártico. Então, a Rússia falou várias vezes, eu discuti algumas delas aqui, ela convidou países do sul global, convidou os BRICS, de maneira mais enfática, para participar de projetos no Ártico. Por quê? Porque são projetos que são caros, que demandam pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, e são projetos que vão demandar muito tempo. Então ela está chamando parceiros, o quê? Para ir desenvolvendo de maneira acelerada esses projetos em parceria no Ártico. Mas o outro lado, que é a bolha da OTAN, também tem o seu interesse no Ártico. Esse mapa aqui é interessante por isso, porque ele dá essa visão dos interesses aí pela visada do Ártico, né? E observem ali, quando a gente olha por esse prisma de territórios mesmo, né? Olhem a quantidade de Rússia aí no Ártico, né? Por essa tomada, fica bem fácil de ver. Por esse mapa aí, a gente também consegue ver o que é a importância de colocar a Finlândia e a Suécia na OTAN, que além de serem importantes para a questão do Báltico, também são importantes para a presença no Ártico, que é uma questão que a gente também sempre discute aqui. Aí tem a Noruega ali, né, com a sua presença. Aí olhem, continuemos ali. Tem o Alasca, aí é Estados Unidos, propriamente dito. Tem o Canadá e tem a Groenlândia, já falei sobre isso aqui. Daí a gente vê, letras azuis, o Trump quer ampliar a presença no Ártico e Groenlândia e Canadá são fundamentais para isso. Um dos temas que o Trump tem mais batido na tecla, se não for o que ele mais bate na tecla quando o tema é Rússia, é a questão do Ártico. Então percebam que se ele consegue engolir o Canadá e a Groenlândia ou submeter ambos a um nível de quase estados dos Estados Unidos, ele praticamente partilha o Ártico com a Rússia.
E a gente sabe muito bem que o projeto do Trump é esse, né? Ficou muito claro. Tem 3 polos de força: Estados Unidos, Rússia e China. Vamos criar uma sistemática de zonas de influência e manter uma certa tensão com aberturas para diálogo. Tanto é que ele fala, não, eu gosto muito do Xi Jinping, eu gosto muito do Putin, a gente sempre conversa, mas é um diálogo, é uma abertura para diálogo no meio de um cenário de hostilidade, até porque são rivais. E aí, por esse mapa dá para ver, né, direitinho esses interesses dessa partilha, né? Daí vai ser o quê? É Rússia e Estados Unidos ali. E agora a gente fala do segundo tema em destaque aqui no vídeo de hoje, segundo tema que aparece aí na capa do vídeo para vocês, que é essa pancadaria entre Estados Unidos e França. Trago a seguinte matéria: França se junta aos Estados Unidos na busca por acesso aos minerais da Ucrânia e diz que está em negociações. A chamada dessa matéria, ao menos, ela passa a impressão de que Ucrânia e Estados Unidos estavam negociando e a França atravessou esse processo. Tá aí até a foto do Macron, presidente da França, aí para vocês. Só que, ouvindo falas de membros do governo francês, tem uma outra visão possível, porque eu vi, se não me engano, o ministro da Defesa da França dizendo que não é bem por aí, que na verdade quem atravessou uma negociação entre França e Ucrânia foram os Estados Unidos. Foi o Trump que apareceu cruzando aí o caminho. Letras vermelhas, vamos falar desse assunto aí. Letras vermelhas, o governo francês disse que o país negocia minerais com a Ucrânia desde outubro. Bom, nesse caso, letras azuis, o Trump saltou na frente dos seus aliados, frustrando negócios. Quem apareceu e sequestrou esses negócios que a França estava fazendo com a Ucrânia foram os Estados Unidos. Então, inverte o que essa matéria, pelo menos na chamada, está passando a impressão de que negociações já estavam ocorrendo entre Estados Unidos e Ucrânia e a França chegou depois. Pelo que o ministro da Defesa da França está dizendo, não é bem por aí. Daí a gente tira a irritação do Macron, a irritação do governo francês, assim como de vários setores que, assim como a França, também foram atravessados pelo Trump. O Trump ele furou fila, como eu falei para vocês, roubou negócios, muito provavelmente, pelo menos está aparecendo alguns aí, deixou os aliados de fora das negociações até para fechar os negócios com a Ucrânia e com a Rússia, e ainda jogou o ônus da derrota nos seus aliados. Então ele promoveu uma humilhação completa dos seus aliados de OTAN. A França é OTAN também, embora os atritos sejam evidentes entre setores anglo-yankees e a França, né? Mas ele atravessou seus próprios aliados e humilhou seus próprios aliados. Daí a intensidade das mesas redondas que estão acontecendo paralelas, de setores que ficaram de fora dessa partilha, já estavam ali sedentos, né, já esperando para pegar o seu pedaço desse final de guerra. Aí chega o Trump e quer levar tudo. Aí a gente vê que, como eu tenho dito aqui, muita gente está insatisfeita, fora os setores que querem prolongar a guerra porque percebem que podem tirar muita coisa dela ainda que a Ucrânia seja completamente destruída. E por falar nisso, a Ucrânia está falando em reforçar o recrutamento. Por quê? Porque a tendência é de tentar prolongar a guerra. Então, negociação de cessar-fogo ter começado é uma coisa, a guerra acabar é outra completamente diferente. Letras vermelhas. Isso explica em parte o interesse da França de enviar tropas para a Ucrânia, porque já estavam antevendo ali que poderiam perder alguns negócios que já estavam alinhavando. E por que eu estou falando isso? Tá? Eu vou expor aqui de uma maneira um pouco mais demorada. Porque vocês devem lembrar que, algum tempo atrás, o Macron ele apresentou publicamente, por esse motivo, provavelmente, e por vários outros que eu já discuti aqui, a ideia de enviar tropas para a Ucrânia. Havia vários motivos ali, se apresentar como uma liderança, abrir portas para a indústria bélica francesa, fechar acordos de defesa, porque a França é o país que está ali na hora H. A gente viu que muita coisa a França conseguiu coletar dessa fala do Macron aí sobre enviar tropa para a Ucrânia
naquele momento, até porque foi um momento que Estados Unidos com Biden e o Rishi Sunak no Reino Unido, eles estavam vacilando mesmo, aí o Macron conseguiu chegar como liderança, como eu tenho dito aqui. Só que no meio dessa história toda, vocês devem lembrar, houve uma denúncia de que o Macron estava tentando formar uma frente de países para realmente colocar tropas na Ucrânia. E aí entra essa questão dos minerais, que a Ucrânia já estava negociando há algum tempo com a França, segundo o ministro da Defesa da França. Por quê? Porque um dos caras que foram apontados como os que participaram da reunião e depois foram pressionados a dizer, a dar um fora no Macron, foi o primeiro-ministro da Polônia, que é o Donald Tusk. A mídia trouxe a público essas conversas, expôs o Donald Tusk, que é o primeiro-ministro da Polônia, e ele foi pressionado a dizer o quê? Não, eu não vou participar disso aí. Tanto é que quando o Macron levantou essa lebre de mandar as tropas, os Estados Unidos rechaçaram, o Reino Unido rechaçou e a Polônia também, depois que expuseram o primeiro-ministro polonês. Mas aí é que vem a questão. A Polônia tem interesse territorial na Ucrânia. Eu pintei no mapa aí para vocês a França e a Ucrânia, tá? A França de vermelho e a Ucrânia de amarelo. Porque eu já mostrei mapas aqui que não são de agora, são projetos históricos da Polônia, de abocanhar uma parte da Ucrânia. A França, fazendo essa leitura, estava alinhavando com a Polônia um movimento ali para abocanhar terras e conseguir pegar esses minerais, que segundo a França, letras azuis, a França diz que sua indústria de defesa precisa de certos recursos. E a gente sabe que a indústria de defesa, a indústria bélica da França concorre com a indústria bélica dos Estados Unidos. E a gente sabe que a União Europeia propôs agora um acordo com Zelensky de minerais. Então a gente vê aí movimentos de atrito. A gente está vendo aí um confronto por esse saque das riquezas ucranianas. A forma como o Trump fez, furando fila, deixou muita gente indignada. Os que querem prolongar a guerra, porque querem ganhar com isso, e aqueles que já estavam prontos para abocanhar riquezas ucranianas. Continua aí. É aí o que eu coloquei antes, né? Letras vermelhas, a indústria bélica francesa concorre com a dos Estados Unidos. Está aí o Macron e a Ursula von der Leyen, que são, digamos assim, lideranças nessas reuniões paralelas, já que essas mesas paralelas de conversa é a mesa de quem ficou de fora da mesa dos fortes, segundo termos do J.D. Vance, que é o vice do Trump, já que Rússia e Estados Unidos sentam à mesa de negociações porque são fortes, a Europa não. A Europa não tem nem arma para se defender, então ela é fraca, fica de fora da mesa. E esses dois aí têm aparecido nessas mesas de negociações, que querem o quê? Frustrar o projeto de cessar-fogo, ou pelo menos as negociações feitas entre Rússia e Estados Unidos. Letras azuis. A França tem liderado uma coalizão que visa frustrar as negociações do Trump e vemos aí uma disputa de setores, uma disputa pesada de setores, diga-se de passagem, né? Então, setores que não querem que a guerra acabe, setores que não querem que a guerra acabe desse jeito, setores que perderam negociações minerais. Então é uma almôndega de gente chorosa que o Trump deixou de lado e que foi lá negociar com a Rússia e inclusive negociar com a Ucrânia também, como esse acordo mineral aí. Esse acordo aqui, que é o que eu estava comentando com vocês no final do tema anterior. Sobre esse acordo, eu trago a seguinte matéria. Donald Trump pode ter feito um mau acordo mineral com a Ucrânia. De novo essa história. Por quê? Letras vermelhas. Outra matéria dizendo que o Trump apostou as suas fichas quando fechou o acordo mineral com a Ucrânia, baseando-se em um estudo desatualizado. Eu trouxe aqui recentemente uma matéria, não do portal político, mas de um outro portal também para a OTAN, que apontava que inclusive o Zelensky teria enganado o Trump. A pergunta é se o Zelensky também estava enganando a França, porque é o que a gente estava discutindo anteriormente aqui, que a França já vinha negociando minerais com a Ucrânia desde outubro. Então é preciso ver se também a França estava sendo enganada ou se essas matérias estão tentando criar um factoide sobre essa questão. Mas o fato é, estão aparecendo matérias dizendo que
o Zelensky está blefando e se baseando num estudo desatualizado sobre a quantidade de recursos à sua disposição. Isso fora o fato de que boa parte desses recursos fazem parte de áreas territórios que optaram por fazer parte da Rússia. Isso aí é outra questão. Mas que o Zelensky estaria blefando. Essa aqui é a segunda matéria que eu trago falando essa mesma coisa. Aí eu deixo a pergunta: a França também estava sendo enganada pelo Zelensky? Ou essas matérias estão desvirtuando o assunto, tentando criar aí uma confusão? Letras azuis. Muitas das reservas estão em áreas que agora são russas, que é o que eu comentei com vocês. Aí é outra negociação. Porque a Rússia já falou, esses territórios não voltarão a fazer parte da Ucrânia, por motivos vários que eu já discuti aqui, mas talvez o mais rápido que eu possa falar de maneira direta é: a Rússia ganhou a guerra. Tá? E o segundo ponto, esses territórios optaram por fazer parte da Rússia. Mas aí a negociação tem que ser feita com a Rússia. E quem é que está negociando com a Rússia diretamente? O Trump. Inclusive a Rússia, eu trago na próxima tela aqui. Letras vermelhas. A Rússia acenou com uma possível parceria para exploração com os Estados Unidos desses minerais. Aí é preciso ver o quê? Por que a Rússia fez isso? Se realmente há um interesse, ou se a Rússia está oferecendo para aumentar a divisão dentro da OTAN. Mas o fato é que a Rússia falou: não, inclusive a gente cogita abrir a possibilidade aí de uma negociação. O fato é que essa fala da Rússia, ela estimula os setores que dão base para o Trump, que mais avidamente vão querer negociar isso com a Rússia, e quanto mais avidamente querem negociar isso com a Rússia, mais geram briga dentro da OTAN. Então é preciso ver como é que essa coisa vai correr. Isso aumenta a divisão. Só que um parceiro possível para a Rússia na exploração desses minerais é a China, que tem expertise nisso, o que aumentaria a preocupação dos Estados Unidos. Por quê? Porque a China, ela já detém grandes reservas, como eu coloquei ali nas letras azuis. Estados Unidos desesperados, pois a China detém grandes reservas e aumentariam a sua participação aí participando aí, né, dessa parceria com a Rússia. Então eu preciso ver que rumo que as coisas vão tomar. Agora vamos falar desse caso aqui que envolve o Calin Georgescu, que é aquele candidato presidencial de uma eleição anulada. Vamos falar dele porque ele foi detido. Eu até coloquei para vocês na aba comunidade aqui no YouTube, no canal do Telegram, um texto curto falando sobre essa detenção dele aí. Vamos falar sobre esse caso. Trago a seguinte matéria do The Guardian. Candidato presidencial romeno, Calin Georgescu, enfrenta investigação criminal. Está aí o Calin Georgescu na foto e a Romênia, pintada no mapa, que é o país onde ele é candidato presidencial. Letras vermelhas. Georgescu venceu o primeiro turno de uma eleição anulada. Lembrando quem é ele. A acusação que foi feita contra ele é de que ele foi favorecido por uma série de atividades na rede que acabaram impulsionando a figura dele e que isso foi feito de maneira ilícita. Aí anularam o resultado eleitoral e deram a entender que ele havia sido favorecido por uma atividade russa que se intrometeu nas eleições na Romênia e favoreceu o Calin Georgescu. Aí aconteceram investigações que apontaram que não houve participação da Rússia nisso aí, que inclusive foi uma oposição em relação ao Georgescu, um partido de oposição em relação a ele, que tentou uma manobra para desfavorecer ele, ou favorecer outro candidato. A coisa acabou dando errado e acabou impulsionando ele. Foi isso a que se chegou com as investigações, não teve nada de Rússia. Ou seja, colocaram o cara como um agente russo. E por que apresentam ele como um agente russo nesse mundo da OTAN? Lembrando que a Romênia é um membro da OTAN e da União Europeia. É porque ele é um crítico da agenda belicosa da OTAN. Como ele critica a agenda belicosa da OTAN, o prolongamento da guerra da Ucrânia, ele é automaticamente associado como um agente russo, que é o rótulo padrão para qualquer pessoa que critica a agenda da OTAN. Então, até na rede, se vocês se posicionarem de um certo modo, vocês vão ser defensor da Rússia, a Rússia está te pagando. Porque isso aí é velho, né? A gente volta aí à Guerra Fria, os caras já levantavam essa... É um agente russo, é um espião russo, né? Tudo uma paranoia macartista, né? Sim, tinha espião russo, mas não era todo mundo. Né? Letras azuis.
Ele foi preso quando ia confirmar a sua candidatura. Mais grave ainda, ele foi impossibilitado de usar as redes sociais, de falar na mídia. E ele está sendo acusado aí de estar orquestrando um golpe e buscam vinculá-lo à Rússia. Agora querem associar algumas figuras próximas a ele ao grupo Wagner para ver se conseguem colar no cara essa coisa de agente da Rússia na Romênia. E agora eu trago para discussão um tema que foi sugestão de duas pessoas. Eu vi que duas pessoas comentaram num vídeo anterior pedindo que eu falasse dessa questão da Bósnia. Agradeço pela sugestão, até porque faz tempo que eu não falo desse tema aqui. Dentro do possível, eu tento trazer os temas para a discussão que vocês sugerem, nem sempre consigo, peço desculpas para aqueles que sugerem, eu não trago, mas me esforço o máximo possível para trazer. Mas vocês pediram que eu falasse dessa questão da Bósnia, o que está rolando lá, né? Espero que seja isso aqui que vocês estão perguntando. O que está acontecendo na Bósnia é que de um lado tem o governo da Bósnia e do outro tem o governo da República Srpska. O que é República Srpska? A República Srpska é uma região autônoma da Bósnia que tem população sérvia. Por isso, ali há autonomia administrativa. O problema é que é uma situação difícil de administrar, porque quais são os limites do que a Bósnia pode fazer e o que é ultrapassar a autonomia administrativa da República Srpska. Aí tem o Milorad Dodik, que tem denunciado exageros, excessos da Bósnia e, inclusive, a atuação da OTAN favorecendo a Bósnia. Nesse ponto aí, lembrando que isso aí ainda é uma herança daquela divisão da Iugoslávia. Traga a seguinte matéria: o líder sérvio bósnio condenado à prisão em julgamento histórico, que é o Milorad Dodik, que aparece aí na foto, letras vermelhas. O Milorad Dodik tem denunciado a pressão da OTAN sobre os sérvios e que isso favorece exageros da Bósnia, ultrapassando os limites da autonomia administrativa da República Srpska. E por isso ele ameaça separar a República Srpska. E ele está sendo condenado por separatismo. Letras azuis. O Dodik se recusa a seguir normas impostas pela Bósnia porque são um desrespeito, segundo ele, à autonomia administrativa da República Srpska. Aí está o mapa da Bósnia e o que está em laranja aí é Bósnia, lógico, mas é República Srpska porque ela faz parte da Bósnia, mas tem autonomia administrativa. E em verde seria a Bósnia e Herzegovina. Então percebam que é uma grande área, né? Letras vermelhas. O Milorad Dodik disse que fechará as portas da República Srpska para a Bósnia para dar uma resposta a essa condenação. Então a coisa está se aprofundando. Letras azuis. Ele disse ter comunicado o líder da Sérvia, o Vučić, que apoia ele, e o Viktor Orbán, que também apoia ele, que é o líder da Hungria, sobre a sua decisão. Ou seja, ele já está pedindo apoio aí porque sabe que vem chumbo grosso para cima dele. A Sérvia não pode interceder pela República Srpska dentro da OTAN porque ela não faz parte da OTAN, mas a Hungria pode. Então ela pode puxar esse assunto lá sobre essa tensão aí. E agora a gente fala sobre a visita da Sua Excelência a Senhora Ursula von der Leyen, que é presidente da Comissão Europeia, Índia, então uma liderança da União Europeia. Então isso aí, claro, é uma publicação do governo da Índia, né? Então está sendo respeitoso ali com a Ursula von der Leyen. Eu que estou sendo irônico aqui pelo papel que ela cumpre. O que a Ursula von der Leyen foi fazer? O que ela quer com a Índia? Letras vermelhas. A União Europeia quer que a Índia sancione a Rússia e apoie a Ucrânia, o que seria um senhor erro da Índia, já que se a União Europeia jogou pela janela o seu crescimento que poderia ser atingido com a energia barata da Rússia, porque sancionou a Rússia, a Índia pegou essa energia barata, essa oportunidade que foi jogada pela janela pela União Europeia para ela e cresceu com isso. A gente percebe que um dos elementos de crescimento da Índia, dentre outros, claro, não estou restringindo a isso, um dos elementos de crescimento da Índia foi o que? A energia barata. Por quê? Porque comprou recursos baratos da Rússia e conseguiu desenvolver a sua economia. Ou seja, a Europa jogou pela janela, a Índia pegou. O que a Europa está pedindo agora? Ela está pedindo que a Índia abra mão desse elemento de vantagem. E que pior, além de sancionar a Rússia e as relações
super importantes que os dois países têm, que tem não só no campo energético, mas em variados campos, tem favorecido o crescimento da Índia. E que apoia a Ucrânia, que é para indispor mesmo a Índia e a Rússia. É pouco provável que a Índia vá fazer isso. É muito pouco provável. Letras azuis. A União Europeia quer um acordo de livre comércio com a Índia, até porque, a exemplo do que eu já discuti aqui sobre os olhos da União Europeia na América Latina, isso é uma alternativa aos ataques do Trump. Então, o Trump submete a Europa, tarifa a Europa, esmaga a Europa, e a Europa busca alternativas a esse esmagamento em outros lugares. Busca aqui em acordos com a América Latina e está buscando no acordo de livre comércio com a Índia, que também é algo bem complicado de acontecer. Pode ser que aconteça, mas a Índia tem uma série de blindagens ali importantes que eu não sei se ela vai abrir mão. Então pode ser que a Ursula von der Leyen esteja fazendo uma visita aí, consiga alguma coisa, mas nada perto do que ela está buscando aí, né? Bom, pessoal, agora eu quero falar dessa situação da Indonésia, não para explorar, para mergulhar no cenário interno da Indonésia, mas para encaixar isso aqui no cenário internacional à luz do que a Indonésia tem feito no cenário internacional. Tá? Então eu pego a questão interna, que são esses protestos, e encaixo a forma como esses protestos podem ser instrumentalizados para pressionar um governo, que é o governo da Indonésia, que está fazendo alguns movimentos interessantes no cenário internacional. Trago a seguinte matéria. Manifestantes estendem protesto na Indonésia contra as políticas do Prabowo Subianto. Letras azuis. O que o Prabowo Subianto, que é o líder da Indonésia, está fazendo? Que está gerando os protestos. O Subianto ele está focando o orçamento em obras essenciais de infraestrutura e está cortando o orçamento de outros setores. Isso está fazendo com que alguns setores da sociedade protestem contra ele. Só que esses protestos podem ser utilizados ou para desestabilizar o governo do Prabowo Subianto, para pressioná-lo a recuar em algumas decisões que ele está tomando, que são importantes no cenário internacional, ou mesmo para derrubar o governo dele. Letras vermelhas. O que o Prabowo Subianto está fazendo de interessante que pode explicar o fato de que forças transnacionais mobilizem esses protestos ou amplifiquem esses protestos para atingir ele? O Prabowo Subianto ele aproximou mais a Indonésia da China. Bom, aí a gente já vê que os Estados Unidos podem jogar uma revolução colorida no colo dele. Lembrando que já tem revolução colorida em Mianmar e teve uma revolução colorida recente em Bangladesh. Então ele pode ser alvo de uma revolução colorida por causa das ações e também porque ele é um entusiasta da entrada da Indonésia nos BRICS. Tanto é que a Indonésia ela está sendo colocada nos BRICS como membro pleno e é um importante parceiro, é um importante membro dos BRICS da Indonésia. Então, dado o governo que ele tem feito, não seria uma surpresa se jogassem aí, se amplificassem esse protesto para muito além dessa questão orçamentária, para fragilizar e talvez até derrubar ele, dado tudo que ele tem feito no cenário internacional aí, que desagrada setores transnacionais. Agora vamos falar desse episódio. Vou usar a mesma expressão usada pela matéria aqui, tá? Que é bizarro, esse episódio bizarro do Trump, compartilhando um vídeo bizarro, como a própria matéria disse aqui, na sua rede social, um vídeo feito por inteligência artificial de como seria Gaza depois da expulsão dos palestinos, ou seja, mais uma parte da campanha de limpeza étnica por parte do Trump. Ele já falou e apoiou a expulsão dos palestinos, e agora ele publicou um vídeo de péssimo gosto, fazendo humor sobre uma região que tem milhares de mulheres morrendo, milhares de crianças morrendo com ataques de Israel. Então tem uma limpeza étnica em curso e o Trump fazendo graça. A coisa foi tão terrível que até os apoiadores criticaram ele por esse vídeo que ele publicou. E é até inexplicável que ele tenha publicado aquele vídeo. É uma coisa assim... Isso não favoreceu ele, inclusive, muito pelo contrário. Só é justificável uma publicação daquela ali se alguém tivesse um vídeo com o segredo dele, bem podre, assim, dissesse, ou tu publica esse vídeo ou eu vou publicar o teu vídeo com os teus podres. Aí eu até entendo. Porque fora isso, ele não ganhou nada com aquilo ali. E é um vídeo de péssimo gosto e que não agrega em nada, nem mesmo para o governo dele.
Então é um vídeo que gerou um asco até na militância dele. Ficou difícil até de entender. Mesmo para os padrões do Trump e do trumpismo, aquilo foi terrível. É um vídeo com Elon Musk jogando dinheiro para cima, ostentando numa faixa de Gaza reconstruída, né, sem palestinos. Ele e o Netanyahu tomando coquetel na beira de uma piscina de um hotel de luxo. Uma estátua dourada dele no meio de Gaza, em uma cidade ali dessa Riviera. É uma coisa pavorosa. Trago a seguinte matéria. Apoiadores do Trump, do Make America Great Again, que é o movimento dele, né, criticam um vídeo bizarro de inteligência artificial sobre Riviera em Gaza que ele postou na Truth Social. Tá aí Gaza circulado em vermelho no mapa. Seguidores pedem um foco, e aí criticaram ele justamente nessa linha, muitos nessa linha, né? Pedem um foco na agenda de problemas internos, algo do tipo, não foi para isso que eu votei em ti. Eu votei para derrubar a inflação, para ter empregos melhores, para parar de botar dinheiro fora e gastar aqui dentro. E isso inclui não botar dinheiro em construir uma Riviera, expulsando pessoas que não querem sair de lá. Então, ele foi muito criticado, o vídeo é de péssimo gosto. Não sei se eu sugiro que vocês vejam ou não. Quem não viu, né, se ver vai se irritar. Provável que quem não viu tenha se irritado só com a descrição que eu fiz. Mas o vídeo é muito pior. Para vocês terem uma ideia, os trumpistas não gostaram do vídeo, que é um vídeo de péssimo gosto. E letras azuis. Posições públicas do Trump sobre Gaza têm sido mais sionistas. Aí houve um errinho ali, né? Eu fui fazer uma quebra e... enfim, tá entendendo? Sionistas ali, né? Que as de muitos sionistas. Então, isso também é uma coisa bem bizarra, né? Tanto é que quando o Trump fez falas pesadas ao lado do Netanyahu, até o Netanyahu olhou assim, pô, mas ele tá mais sionista do que eu nessa história. E olha, né, que ele tá do lado do Netanyahu. Então é preciso observar esses movimentos exagerados do Trump aí, onde é que ele quer chegar com isso aí, né? Aí falamos agora de só para confirmar algo que eu tinha colocado aqui, né? Eu coloquei para vocês ontem que havia ali uma proposta feita pelo Yair Lapid, que é o líder da oposição em Israel, para que o Egito, em troca do perdão das suas dívidas, da sua dívida externa, administrasse Gaza por 15 anos, reconstruísse, assim por diante. E veio a resposta do Egito, que veio na linha do que eu comentei com vocês ontem, inclusive, né? Traga a seguinte matéria: o Egito rejeita a proposta para administrar Gaza como inaceitável. Porque, lógico, isso aí tá aí, o Egito está pintado de laranja, tá? Uma parte do Egito aparece pintada de laranja no mapa. Gaza circulado em vermelho ali, aquela área roxinha menor, e Israel pintado de amarelo. Letras vermelhas. Estados Unidos e Israel já tinham sugerido anteriormente que o Egito recebesse palestinos expulsos de Gaza e estão batendo em cima dessa questão do perdão da dívida externa, já que o Egito vive uma crise econômica muito grande, de forma que o Egito é um alvo. Ele está sendo insistentemente colocado como uma saída para a questão dos palestinos. E o Egito vem resistindo por quê? Letras azuis. O governo sabe que aceitar esse tipo de proposta, desestabilizaria o país, porque é algo muito impopular. O povo egípcio jamais apoiaria uma coisa dessa e iria para cima do governo. Mesmo toda a repressão do governo, seria algo complicado de controlar protestos desse tamanho se o Egito participar desse tipo de aventura aí, que é assinar embaixo da limpeza étnica da faixa de Gaza. Então é preciso observar a coisa por esse prisma, que o Egito está sendo pressionado porque vive uma crise, então o pessoal está usando, bom, sai da crise, perdoa a dívida. Vamos observar porque, assim como o Egito e a Jordânia, são dois países pressionados aí a assumirem um papel. E agora falaremos novamente sobre ameaças do Trump ao México e ao Canadá. Trago a seguinte matéria. O Trump diz que tarifas sobre México e Canadá começarão em 4 de março, mais 10% sobre a China. Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. O Trump faz novas ameaças para conseguir novas concessões. E ele usa no argumento dele essa questão que eu coloquei entre parênteses aí, que as drogas seguem entrando, vocês não cumpriram a parte de vocês, então eu vou impor essas tarifas, porque a gente já tinha conversado lá atrás sobre isso. Aí a gente volta no tempo, vamos rememorar esse fato aí. Tempo atrás ele já ameaçou
Aí houve uma instabilidade nos mercados por causa dessa ameaça dele, porque isso aí geraria um enorme de um percalço. Inclusive, isso gerou muita pressão interna nos Estados Unidos, já que os Estados Unidos se prejudicam com isso aí. Que é o que eu coloco nas letras azuis ali, ó. Tarifas sobre México e Canadá prejudicam a economia dos Estados Unidos. Por isso ele sofreu pressão interna também. Ele ameaçou as tarifas. Isso gerou uma enorme instabilidade, que provavelmente já estava calculada por ele, sabendo que geraria instabilidade. Aí ele sentou para conversar, ou melhor, ele ligou, né? Houve ligação entre Trump e Justin Trudeau do Canadá e entre Trump e Claudia Sheinbaum do México. Aí houve um diálogo, o Canadá prometeu acelerar algumas medidas, o México prometeu acelerar algumas medidas, e aí houve o adiamento por 30 dias. Aí, lógico, naquele momento a gente falou, ele vai voltar à carga e falar dessas tarifas porque ele vai buscar mais concessões, que é justamente o que ele está fazendo agora. Aí a gente vai ver se o Canadá e o México vão fazer mais concessões. Por quê? Porque o Trump usa as tarifas como um porrete. Aí vamos ver que tipo de negociação vai haver agora. Por quê? Porque essa pressão interna volta. Porque existe um nível de entrelaçamento entre a economia de Canadá, México e Estados Unidos, que se ele impor essas tarifas, ele se prejudica. Então ele utiliza essas tarifas como uma ameaça. O fato é, se os países pagarem para ver, do tipo, impõem as tarifas e entrarem numa rota de colisão, Canadá e México vão se dar muito mal. Os Estados Unidos se prejudicam, mas Canadá e México se dão muito mal nisso aí. Então o Trump pode entrar num jogo, vamos ver quem é que perde mais. Aí é um jogo complicado, ele entra aí para um... Inclusive, um jogo no qual ele próprio perde, mas ele vai acabar destroçando os outros. Então ele parte para um jogo de ameaça. Aí temos que ver que tipo de negociação vai acontecer a partir daí. Se México e Canadá vão pagar para ver, ou se vai haver nova negociação. Até porque a instabilidade volta. Porque, repito, isso aí atinge os Estados Unidos em cheio também e é pressão sobre o Trump. O fato é que o Trump ele faz a ameaça já calculando a instabilidade, espera a concessão do outro lado, espera o outro lado se submeter ao que ele está falando, aí ele recua e estabiliza. Pouco tempo depois ele volta a fazer a mesma coisa e vai seguindo esse método aí de usar a tarifa como porrete e a instabilidade como mecanismo já calculado. Agora é preciso ver o que vai acontecer até o dia 4 de março aí, né? Bom, pessoal, agora vamos falar dessa situação aqui, que é um passo importante dado pela Bolívia na consolidação da sua indústria de base. Trago a seguinte matéria. Inaugurado o complexo siderúrgico de Mutum. Está aí a Bolívia pintada no mapa. Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. O complexo reduzirá os custos da Bolívia com importação. Isso aí vai derrubar o custo da construção civil na Bolívia, vai gerar empregos, vai desenvolver várias atividades relacionadas a esse empreendimento em um momento em que a Bolívia vive uma crise econômica. Então, é um momento fundamental para esse tipo de empreendimento. Convém observar que esse empreendimento contou com um investimento chinês. Aí, sempre que eu falo de passos importantes dados pela Bolívia para alavancar a sua indústria, eu sempre lembro do caso do golpe no Evo Morales, porque naquele momento ele foi golpeado justamente porque ele deu um enorme de um passo ali para a indústria boliviana, porque ele apresentou o projeto de uma indústria de carros elétricos de marca boliviana, fazendo uso soberano do lítio boliviano, então tem muitas coisas importantes aí, o uso soberano dos recursos bolivianos para alavancar uma indústria tecnológica boliviana para produzir carros elétricos a preços populares. Então ele preencheu muitos requisitos importantes num cenário em que a venda de carros elétricos só tende a crescer. Então ele deu um passo muito importante, isso disparou o alerta em vários setores transnacionais e o Evo foi golpeado. Ele foi golpeado ali, teve que fugir do país numa situação que todos assistiram, inclusive algum tempo depois o Elon Musk foi questionado sobre isso, já que o Elon Musk atua, um dos ramos em que ele atua é o ramo de carros elétricos, o que ele achava daquele golpe ali que foi dado, e ele confirmou, demos o golpe e continuaremos dando o golpe. Então ele fez ali uma piada, mas que tem um fundo de verdade, já que os Estados Unidos, os setores transnacionais participaram
da derrubada do Evo Morales. O Evo Morales ficou fora da vida política, tenta retornar agora, e é justamente esse retorno do Evo Morales à vida política que está gerando um cenário de divisão política, que é o que eu coloco nas letras azuis ali. A Bolívia, além de viver uma crise econômica, ela também vive um contexto de grande divisão política. Porque o Evo tenta voltar para a vida política depois que houve uma série de lutas políticas ali na Bolívia. Ele fugiu do país, teve que fugir do país, inclusive foi perseguido. E os setores políticos que ajudaram no golpe contra ele assumiram o poder depois, aí houve uma disputa política, uma nova eleição e o partido do Evo volta ao poder, até porque houve uma intensa luta política ali e houve um grande apoio popular para que o partido do Evo voltasse ao poder, aí com o Luiz Arce, que era ministro da Economia do Evo Morales, que ganha projeção política no partido, e quando o Evo tenta retomar a sua vida política, encontra uma outra liderança e existe um choque de lideranças dentro do partido do Evo, tanto é que o Evo saiu do partido e várias figuras pró-Evo também saíram do partido para consolidar uma alternativa eleitoral. Então tem um cenário de divisão aí que pode ser capitalizado por setores transnacionais que explorem essa divisão do partido do Evo, do movimento político do Evo, do Luiz Arce, e coloque no poder uma alternativa ligada aos setores transnacionais. Então existe um risco grande aí de alguns retrocessos, dependendo do rumo dessa disputa política aí no partido do Evo, que agora não é mais partido do Evo, já que ele saiu e consolidou uma outra frente política, enquanto o Luiz Arce continua como liderança do partido que era o partido do Evo, né? Bom, pessoal, agora vamos falar dessa situação aí no Sudão, que é um tema que eu tenho abordado bastante aqui com vocês no canal, porque existe ali a formação de um governo paralelo, então é um tema que merece bastante atenção, já que existe a consolidação de um outro governo, existe uma divisão do Sudão. Esse é um processo que precisa ser acompanhado de perto. O Sudão caminha para uma situação semelhante à situação da Líbia, onde existem dois governos. Essa é uma situação da Líbia pós Muammar Gaddafi. O Muammar Gaddafi foi derrubado num golpe transnacional, inclusive foi assassinado. A Líbia pós-Gaddafi é uma Líbia dividida e instável. Alguns países negociam com um governo da Líbia, outros países negociam com outro governo da Líbia. Então existe uma situação de difícil resolução na Líbia e o Sudão caminha para uma situação semelhante. Existe um governo militar no Sudão, existe uma facção militar rebelde que luta contra esse governo militar do Sudão. Essa facção militar rebelde convidou outros grupos rebeldes armados para compor esse governo paralelo, convidou também forças políticas de oposição ao governo para consolidar também esse governo paralelo. E o fato é que existem países que apoiam a formação desse governo paralelo no Sudão, embora outros critiquem, como aparece aqui na matéria. Nações africanas condenam um plano de governo paralelo do Sudão na ONU. Então, alguns países apoiam, outros criticam. Letras vermelhas. A facção militar rebelde, o Quênia e os Emirados Árabes estariam roubando o ouro do Sudão. Justamente por isso, existe uma tendência do Quênia e dos Emirados Árabes apoiarem a consolidação desse governo paralelo. Que os Emirados Árabes apoiam essa facção militar rebelde, a gente já sabia, até porque eu já discuti com vocês várias vezes isso aqui no canal. Aí eu falei recentemente que no Quênia houve um evento de discussão da formação desse governo paralelo, e ali eu coloquei o quê? Que isso significava que o governo do Quênia estava dando aval, apoiando a formação desse governo paralelo. Vamos além. Letras azuis. Uganda e Chad disseram apoiar o governo paralelo no Sudão. Eu já tinha discutido com vocês aqui que o Chad dá suporte a essa facção militar rebelde, já discuti isso aqui com vocês algumas vezes, inclusive a França também estaria envolvida e pode estar dando esse suporte para esse grupo rebelde, essa facção militar rebelde, a partir do Chad, que é vizinho ali. Não pintei o Chad no mapa, mas olhem
Olhem, o Sudão está pintado de verde. E a oeste do Sudão, à esquerda do Sudão aí, a gente tem o Chad, que está dando suporte para a facção militar rebelde e apoia a formação desse governo paralelo aí. E aí, o momento final do vídeo, o momento de passar o chapéu, pedir apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige, de forma que o que mantém efetivamente esse trabalho funcionando é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, a quem eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Aí estão as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas, coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolham para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix, eu uso o e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdade_concreta@gmail.com, vai aparecer Thiago e Kátia, que é a minha conta com a minha esposa. Aí vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, o botão fica embaixo do vídeo, ajuda direto aqui pelo YouTube. Tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que estiver dentro da faixa que vocês quiserem apoiar. E repito, as 3 formas são bem-vindas, repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.